de imagem parada ou uma sequência de imagens. Vamos idealizar aqui o jogo do Mario. Acredito que todos nós já jogamos o joguinho do Mario, não é mesmo? Então, olha só. Vamos imaginar um Mario. O Mario, ele é um personagem e ele tem várias ações. Confere? Tudo bem até aí? Então, o Mario, ele é um personagem e ele tem várias ações. Nessa ação do Mario, ele precisa de ter uma imagem andando para frente e uma imagem dele andando para trás. Então, ou seja, ele anda para a direita e anda para a esquerda. Então, essa imagem é uma sprite. Ok? Então, olha só. O Mario, ele é o personagem, ele é um objeto. Só que o objeto do Mario possui imagem andando para a esquerda e andando para a direita. Ok? Essa imagem de várias coisas pode ter uma sequência, como eu disse, ou pode ser parada. Por exemplo, uma maçãzinha no jogo que ela fica paradinha, ela é considerada uma imagem estática. Uma florzinha que fica subindo e descendo, ela é considerada uma sequência de imagens. Ela sobe e desce. É um GIF animado, tá bom? É como se fosse um GIF animado. Você pode criar ou você pode também importar imagens do próprio Game Maker ou usar imagens que o aluno já tenha, tá bom? Então você pode estar trabalhando com isso daí também. Então, quais são os objetos? Os objetos é a parte mais importante do jogo, porque são eles que vão receber ação. Tá? Irão aqui tá meio erradinha, irão, tá, gente? Irão receber as ações. Qual é a ação? Vamos pensar novamente no Mario. Tá? O Mario, ele tem a ação de correr, de andar, de pular, de saltar. Essa é a ação dele. Então, o meu objeto é o que vai receber a ação. Tá? Essa ação, ela pode ter tanto uma imagem como não. Mas, Kellen, como assim? Aí você vai perguntar, né? Qual é a diferença entre eu ter uma imagem ou não? No nosso livro, se vocês observarem, ele tem o objeto como um controlador. Esse controlador é um controlador de pontos. Mais à frente vocês vão ver sobre isso, tá? Então, ele é um controlador de pontos. Deixa eu pegar o livro aqui. Esse controlador de pontos está na página de número 56 do livro. Fala sobre o controlador de pontos. Ou seja, ele é um objeto, ele tem uma ação, mas ele não tem imagem nenhuma representando ele. Tá bom? Então, vocês vão conhecer isso mais à frente. Então, nosso primeiro roteiro de aula vai ser o seguinte. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar as sprites do personagem, andando à direita, andando à esquerda, subindo e descendo, ok? Nós vamos criar o objeto personagem. Imagina o seguinte, quando eu falo objeto, é ele por si, tá bom? Então, o nosso personagem hoje vai se chamar MK. Posso dar outro nome que eu quiser para ele, tá bom, gente? Mas eu vou chamar ele de MK para ficar mais fácil. Depois que nós criarmos esse objeto, nós vamos inserir ações e eventos para que ele possa se mexer pela tela, tudo bem? E aí a gente vai criar uma ROM, que é a nossa página, a nossa tela, que vai fazer o jogo, tudo bem? Então vamos lá, vou compartilhar aqui para vocês o software Game Maker. Vou parar minha webcam aqui para não ficar muito lento. Se vocês quiserem digitar alguma coisa ou escrever alguma coisa, basta clicar lá em cima no botão chamado bate-papo. Só subir o mousezinho lá para a tela, para a sua tela, para o seu monitor, que você vai ver um botãozinho chamado bate-papo e lá você tem como estar escrevendo, tá bom? Ou falando também, fique à vontade. Então vamos lá, aqui está a minha tela e eu vou lá continuar usando a versão gratuita. Todos conseguem ver? Ok. Ok. Professora Valéria, ok? Gláucia? Sim. Ok. Então, aqui nós estamos com a nossa tela do game aberta, ok? Eu tenho aqui em cima a nossa barra de menu, a nossa barra de ferramentas, todas as pastas que possuem os conteúdos que vão ser inseridos,
E nessa área aqui é a área que vai aparecer, seja meu objeto, seja minha imagem, enfim, o que for, vai aparecer aqui a telinha, tá bom? Então vamos começar. Nós precisamos de começar? Pois não. Desculpa, só uma pergunta. Eu posso estar fechando essa área do meu lado direito, né? Pode. Só clicar aqui embaixo no botão, tá vendo? No X. Não interfere nada não, né? Não, não interfere. Isso é só apenas um tutorial para você... Pode entrar. É apenas um tutorial se você quiser criar outros jogos. Ele só traz para você como exemplo, tá bom? Pode fechar, isso não tem problema não, tá? Então, olha só, nós temos aqui várias pastinhas que não tem nada dentro por enquanto. E o que seria cada uma delas? As splits são imagens que nós vamos estar inserindo. O som são sons que você pode inserir no seu jogo, né? Afinal de contas, trabalhando games interativos, sempre tem um sonzinho, né? Background são os nossos fundos, ok? Esses pads aqui são caminhos. O que seria esse caminho? Lembra do Come? O software Come, aqueles fantasminhas que ficam lá, por exemplo, às vezes ele fica só em uma posição, não sei se vocês já perceberam. Ele faz só um caminho, vai para frente, vai para trás, vai para frente, mas sempre da mesma forma. Isso são criados caminhos. Então é por isso que existe essa parte aqui. São caminhos que podemos criar para que o personagem faça só aquele caminho, tá bom? Scripts é quando a gente trabalha com códigos, com scripts. O aluno não vai trabalhar isso no livro do 9º ano, tá bom? Ele não trabalha aqui no Game Maker. Fontes, caso você queira inserir uma fonte, tá? Timelines, quando você coloca tempo ou alguma coisa assim dentro do seu jogo, que não vai ser o caso dos alunos por enquanto. Os objetos, como eu disse, é a parte principal do jogo. E a ROM, que também é importante, porque é nela que você vai inserir todos os objetos que você criou, tá bom? Então vamos começar? As sprites são esses Come-Comes que estão aqui em cima, ó, essa figurinha que parece um Come-Come. Quem aqui é professor que utiliza o game editor do 8º ano vai entender que a sprite é a mesma coisa que o ator, tá bom? Então a gente vai chegar no game editor depois. Mas observa que é a mesma coisa, a mesma figurinha representando um Come-Come, um smile. Então, quando você clica nesse botão, aparece para você essa telinha, ok? Nessa tela, eu vou dar o nome ao meu personagem. Ou melhor, desculpa, eu vou dar o nome à imagem que vai representar os personagens, tá? Nesse caso, eu vou buscar uma imagem que o próprio Game Maker traz para vocês várias imagens. E eu vou pegar aqui, ó, o personagem, por exemplo, andando. Tá vendo que ele tem uma sequência de imagens? Ele está andando para a esquerda. Então, eu vou abrir essa imagem. Tá aqui bonitinha. E vou dar o nome dele MK, porque é o meu andando. Ou esquerda, porque ele está indo para a esquerda. Ok? MK esquerda, porque ele está indo para a esquerda. Tudo bem até aí? Posso seguir? Sim. Ok. Se alguém tiver alguma coisa, a gente levanta a mão, pergunta, não tem problema não, viu? Então, vamos lá. Então, assim como eu já abri, a minha imagem está bonitinha aqui, eu cliquei em OK. Ora, como eu disse a vocês, não dá pra gente trabalhar uma imagem só no personagem, porque ele precisa fazer os movimentos, andando para a esquerda, andando para a direita e assim por diante. Então, eu tenho lá, vamos adicionar mais um sprint. Agora ele vai andar para a direita. Outra coisa importante, professores, não utilizem espaço, nem acento, nem caracteres complicados, como colchetes, chaves, essas coisas assim. Não utilizem, tá bom? É interessante sempre ensinar o aluno a não utilizar isso daí. Então, acabei de criar aqui, ó, MK direita e vou buscar o personagemzinho agora andando à direita. Então, tá aqui o meu personagem andando à direita. No livro, ele traz o subindo e o descendo. Mas, por enquanto, só para vocês entenderem, eu vou criar esses dois, tá bom? Tá bom. Então, eu tenho aqui a minha sprint, ó. MK andando à esquerda e MK andando à direita. Só que isso, para mim, não serve de nada agora. Eu preciso fazer o quê? Criar um objeto. Para esse objeto, sim,
receber essas imagens. Então, eu vou lá e clico nessa bolinha aqui, ó, azul, criar objeto. Agora sim, eu vou chamar de MK, por quê? Porque o meu personagem chama-se MK, tudo bem? Ele vai ser realmente o meu bonequinho. O que você pode fazer? Aqui embaixo ele está perguntando o seguinte para você. Split, qual vai ser a imagem? Você pode ter um monte aqui, você pode ter uma maçã, você pode ter um livro, você pode ter um monte de imagem. Ele está perguntando para você qual vai ser a imagem que vai representar o MK. Entendeu? Qual vai ser a primeira imagem que representa o MK? Eu posso pegar qualquer uma dessas duas que estão aqui. Por padrão de um jogo, você geralmente já inicia com o personagemzinho à direita, tá bom? Mas você pode colocar ele qualquer um que você quiser. Mas por padrão, você já inicia à direita. Então tá aqui, ó. MK foi o nome dado ao meu personagem que vai se movimentar pela tela. Split é a imagem que representa esse objeto. Tudo bem até aí, professores? Ah, então vamos lá. Nós temos aqui, olha, você tem duas janelas, a de eventos e a de ação. A de janela de eventos é onde você vai colocar o evento que você gostaria que esse personagem MK fizesse. E a ação seria o que esse evento vai fazer com a ação. Então, vamos lá. Eu quero que o personagem ande para frente. Para isso, eu vou usar as setas do meu teclado. Então, olha, adicionar evento, abre para você essa janelinha aqui, tá vendo? Com vários eventos que você pode usar. Um evento de criar, um evento de destruir, de alarme, de caminho, de colisão, de teclado. Um evento com o uso do mouse, tá? Outras opções. Um evento de desenhar, um evento de pressionar alguma tecla, certo? Um evento de soltar alguma tecla e outras opções. Isso daqui está no livro de vocês, na página de número 48. Obrigada, professor Marcos, página de número 4. Eu tenho aqui, então, todos esses eventos. E eu vou agora pressionar uma tecla. Então, eu vou usar o Keypress. Então, no Keypress aqui, ó, eu posso escolher várias teclas do teclado ou posso criar alguma outra, tá? Ó, várias funções. Eu quero usar o botãozinho à direita, ou seja, eu quero usar a minha tecla à direita, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, no Read, ok? Então, eu pressionei a tecla à direita. Quando eu pressionar, alguma coisa vai acontecer, tá bom? Qual a pasta que estão guardados as figuras? Isso. Aqui, ó. Deixa eu só colocar um split aqui. Geralmente é na pasta unidade C, arquivo de programas, GameMaker, split, nesse caminho que tá aqui, ó. Você tá conseguindo ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Kellen, Pois não? eu vou abrir o meu, eu comecei hoje já com uma turma. Ah, legal. Então eu vou, a partir do que eu fiz, eu vou abrir então, tá? Tá bom, pode abrir. Nós colocamos que quando ele pressionar o botão à direita, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer dele se mover à direita numa velocidade que você quiser. Vou colocar aqui a velocidade 4, mas você pode colocar 10 se quiser mover mais rápido ou mais lento, tá bom? Então, olha, ele vai se mexer à direita na velocidade 4. Ok. Simples? Vamos fazer, então, ele andando à esquerda? Então, ó, adicionar eventos, Keypress, à esquerda. E ele vai se mexer, ó, sempre aqui, ó, na guia move. Tá vendo esse primeiro aqui? E agora eu vou me mexer à esquerda numa velocidade 4. Ok. O que quer dizer isso daqui? Ele quer dizer o seguinte, só para a gente entender essa telinha.
ele está aplicando isso ao personagem MK, ou eu poderia adicionar isso a uma outra coisa, tá? Um outro objeto criado. Eu quero me movimentar à esquerda e na velocidade que você colocou. Aqui embaixo em relativa é apenas para você colocar relativo à sua última ação. Vocês vão conhecer o que é mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então clique em OK e ele vai estar lá. Vamos ver como que isso ficou? Então olha só, até agora eu tenho o keypress à esquerda e o keypress à direita, tudo bem? Todos eles, olha, têm uma ação, tá vendo? Todos eles têm uma ação. Então, terminei meu primeiro momento com meu personagem direita e esquerda e agora eu quero ver como que isso vai funcionar na minha tela do jogo. Para isso, eu preciso de criar uma ROM. Então, ó, lá em cima tem criar ROM, é um quadradinho branco. Ou você pode clicar com o botão inverso em cima de ROM, criar ROM. Também dá no mesmo. Então, eu estou criando a primeira ROM aqui, que é a minha página inicial. Observa que o personagem que vocês criaram está bem aqui, ó, bonitinho, esperando por vocês. Só você clicar ele, então, na tela. Então, ele está lá, esperando os movimentos. Tá? Então, é só clicar aqui, ó, no confirmar, confirmei, e clicar no play para você ver como é que ficou. Então, bem rapidinho, vou explicar aqui. Ele está carregando. Conseguiram ver minha tela aqui? Observa que o meu personagem, ele está o tempo todo se mexendo. Tá vendo? Ele não está na posição de parado, isso a gente vai aprender depois. Tá? E quando eu pressiono, ele dispara. Se eu pressionar para o outro lado, ele vai. Ué, Kelly, mas não trocou o bonequinho, como é que faz isso? A gente vai aprender daqui a pouco. Por enquanto, vocês estão aprendendo que quando eu aperto para a esquerda, ele vai para a esquerda, quando eu aperto para a direita, ele vai para a direita. Só que olha só, ele não para. Eu apertei, quando eu solto, ele não para. E aí, como que eu faço? Aí a gente vai conhecer o que está acontecendo agora. Tá bom? Façam um de vocês aí. Façam um keypress à direita e um keypress à esquerda. Ambos com as suas devidas ações. Tá bom? Eu vou adicionar essa nova split, então, dele subindo. Clico aqui no meu split. MK sobe. Vou buscar por esta imagem dele subindo. Ok. Então, olha só, quando essa imagem aparece para vocês, vocês têm como editar essa figurinha. Então, o aluno tem como modificar. Então, é só clicar aqui no botão editar. Ele aparece para você todas as imagens que vai fazer ele ficar animadinho, tá vendo? Então, são todas as imagens. Você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, chamado editar, que vai abrir para você um editor de imagens. Então, ok. Então, aqui você tem como editar as imagens, tá vendo? Você tem como mudar, quero mudar a corzinha. Você pega o baldinho de tinta, escolhe a cor e pinta a roupinha dele. Confirma, observa que aqui embaixo vai ficar, ó, toda hora vai ficar piscando o verdinho que eu acabei de criar. Então, tá aqui meu personagemzinho, vai ficar piscando. Ok. Tá? Então, isso é para vocês saberem como faz para editar. Se quiser excluir, clica com o botão inverso em cima dele e manda deletar. Tá? Então, se quiser excluir, só clicar em deletar. Ok? Então, gente, isso daí foi para vocês conhecerem como você faz para editar uma split já utilizada, tá bom? Então, vamos voltar ao nosso objeto. Eu tenho aqui, ó, dar um duplo clique no nosso objeto de volta e ele está aqui. Vamos ver o que a gente fez? Olha, quando eu pressiono a tecla esquerda, ele se movimenta à esquerda. Quando eu pressiono a tecla direita, ele se movimenta à direita. Quando eu solto a tecla esquerda, ele para, ó, para, porque está no zero, no parado, à esquerda.
quando eu solto a direita, ele fica parado à esquerda. Ou, desculpa, parado à direita, tá? Então, ó, paradinho, ok. Olha só, o nosso jogo, o personagem, ele ficou parado, mas ele ficou se mexendo, né? Ele tá parado, ele não tá andando lá pra frente, mas ele tá se mexendo, porque ele é um GIF animado. E quando eu clico para a esquerda, ele tá vindo para a esquerda de ré. Como que eu faço para alterar isso? Para isso, nós vamos mudar a nossa imagem. Então, olha só, vamos começar aqui, ó, Keypress à esquerda, tá? Vou começar por este daqui. Então, eu vou vir aqui, ó, no menu, Change Sprint. Isso está no livro de vocês na página 49 e 48. Ou, desculpa, 49 e 50. Certo? Então, Change Sprint, que significa mudar a imagem. Então, ó, quando eu pressionar à esquerda, Change Sprint, eu vou querer o quê? É a esquerda, não é? Então, eu vou querer o MK à esquerda. Ok. Então, quando eu pressionar à esquerda, eu quero que o personagem vire para a esquerda. Quando eu pressionar à direita, eu quero que o personagem vire para a direita. Observem que tudo está dentro do personagem objeto MK, tá bom? Tudo está aqui dentro. Tudo que a gente criou, os eventos todinhos estão dentro desse MK. Então, olha só, quando eu pressiono, então, ele vai se mexer para a esquerda e vai mudar a imagem para a esquerda. Quando eu pressionar a direita, ele vai se mover à direita e vai mudar a imagem para a direita. E quando eu soltar? Então, quando eu soltar à esquerda, ele vai mexer, no caso à esquerda, ele vai pegar o personagem à esquerda, porém ele vai ficar parado, o speed dele vai ser 0. A velocidade dele vai ser 0. Então, ok. A mesma coisa à direita. Quando eu soltar a tecla direita, ele vai ficar à direita, porém na velocidade 0. Ok. Vamos ver como ficou isso? Então, é só clicar no play. Conseguiram ver a tela do joguinho? Quando eu aperto e solto, ele fica paradinho. Quando eu viro para a esquerda e solto, ele fica paradinho. Olha que bonitinho. Andando à direita, soltei. Andando à esquerda, soltei. Vejam se vocês conseguem, se o de vocês ficou desse jeito, por favor. Tá? Então, você pode compor a sua tela com vários fundos. Diante disso, eu vou estar aqui clicando em Load, buscando por uma imagem de fundo. Tá? Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, de nuvens. Tá vendo? De nuvens. Então, eu vou clicar aqui em abrir. As nuvenzinhas estão bem fraquinhas lá no fundo. Então, ok. Eu posso também editar do jeito que eu quiser, tá? Conforme vocês já viram. E posso clicar em ok. Aqui na minha ROM, eu vou inserir esse fundo que eu acabei de criar. Então, ó, vou dar 2 cliques rapidinho. Ele vai abrir aqui minha ROM. Vamos estudar o que significa a ROM, tá? Aqui na ROM, eu tenho todos os objetos criados que estão aqui, ó. Objeto, só criei um até agora, só criei um MK. Logo, logo vocês vão criar a maçãzinha para ele ganhar ponto, tá? Então, eu tenho o objeto criado, eu tenho a minha configuração, ou seja, o nome que eu gostaria de dar à minha ROM. Então, aqui, fase 1. Ok? Qual é o nome que eu gostaria de dar ao jogo? Por um acaso, qual é o tamanho que vai ser o meu jogo e a velocidade dele e assim por diante. O título do minha imagem de fundo que eu posso estar trabalhando. Então, e aqui, ó, background, tá vendo? Você tem o fundo 0, fundo 1, fundo 2, fundo 3 e assim por diante. Ora, o meu 0 vai ser uma cor, deixa eu escolher uma corzinha azul aqui. Um azul bem clarinho. Eu posso escolher uma cor, tá aqui o meu céu.
Posso mandar inserir no aqui, ó, o que eu acabei de criar, que é o fundo, ó. Fundo 1. Tá vendo as nuvens lá atrás, bem clarinho? Deixa eu clarear aqui um pouco mais. Agora não mostra nada, peraí. Então tá lá. Você pode colocar mais fundos, ó, vou colocar mais um fundo aqui só pra ficar mais bonitinho. De montanhazinha. Ok. Então, no fundo 2, eu vou usar a minha montanha. Essa montanha, quando eu coloco, tá vendo que ela aparece um monte? Eu posso escolher somente na horizontal ou somente na vertical. Então, olha, ele apareceu cá em cima. E aí você tem como alterar ou mover ele na questão da altura, do eixo X ou do eixo Y. Ah, eu quero que ele desça 200. Ou no eixo Y ele desça 200. Então, ele tá aqui, o meu personagemzinho, tá? Não quero grade, só para vocês verem como que tá ficando. Objeto, eu quero que o meu objeto venha para cá. Tá? Se vocês quisessem descer mais um pouco, observa que quando eu posiciono o mouse, aqui embaixo aparece para ele, ó, X, o eixo X, o eixo Y. Então, vamos supor que eu quero que apareça nessa posição aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, 464. Então, eu vou dizer que no Y é 464. Não, foi demais. E aí eu posso estar colocando aí do jeito, da forma como vocês estarem criando o jogo de vocês. Posso colocar uma outra barrinha aqui embaixo e assim por diante. Então, confirmando aí, eu tenho agora inserido aqui os fundos, tá? Vamos colocar agora um obstáculo, uma maçã ou alguma coisa legal para ganhar ponto? Né? Como todo jogo é legal ganhar ponto, né? Os alunos gostam disso, né? De ganhar pontos. Então, nada melhor do que ganhar pontos com coisa boa. Então, vamos então estar inserindo aqui uma split, uma imagem da maçã. Então, eu cliquei aqui no botãozinho da split e vou criar essa split chamada maçã. Tá? Vou buscar por esta imagem. Aqui peguei a maçã. E vou abrir a maçã. Então, até agora eu só inseri a imagem. Agora eu vou inserir o objeto que vai receber essa imagem. Então, meu objeto também vai se chamar maçã. Eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? Maçã. E eu vou dizer que essa maçã, ela vai ser representada por esta figura aqui. Uma outra coisa também muito importante, gente, é esses dois botõezinhos aqui embaixo, ó, chamado visível e sólido. O que que é? Então, olha só, essa maçã aqui, ela tem a possibilidade de ser visível ou não. Se você não quiser que ela fique visível, você desmarca. Mas eu quero. Ela tem a possibilidade de ser sólido ou não. O que que é sólido? Imagina um bloco na sua tela e você gostaria que esse bloco fosse sólido, de que quando o personagem encosta nele, ele não consegue ultrapassar. Então, ele é sólido, tá? Então, ó, um bloco na tela. Se você colocar esse bloco na tela, quando o personagem encostar no bloco, ele não consegue passar. É um efeito de colisão. Então, para isso, ele tem que ser sólido. Aí você marcaria essa opção aqui, tá? Depois eu posso colocar um bloco para vocês terem uma noção. Então, vamos lá, continuando aí. Eu gostaria que esta maçã ganhasse pontos. Então, toda vez que tiver uma maçã e ele encostar na maçã, ele vai ganhar pontos. Como que eu faço isso? Como eu quero que ele encoste, é chamado de efeito de colisão. Então, ó, adicionar eventos de colisão. Tá vendo? Quando eu colidir, ó, com o personagem, viram? Quando eu colidir com o personagem, o que que vai acontecer? Ele vai ganhar pontos e a maçã vai ser destruída. Então, eu vou vir aqui, ó, em nenhum, e ele vai ser destruído, tá vendo? Eu vou destruir
Aqui você diz o que ele vai destruir, se ele vai destruir a maçã ou se ele vai destruir uma outra coisa. No nosso caso é a própria maçã, tá bom? Então ele vai destruir a maçã, ok? E ele vai ganhar pontos com isso. Então aqui embaixo, ó, score, né? Vou ganhar pontos com isso. Quantos pontos ele vai ganhar? Eu quero que ele ganhe 10 pontos. Neste caso aqui, é fundamental que você marque o relativo. Por quê? Porque você vai ganhar 10. No próxima maçã que você encostar, você vai ganhar relativamente ao seu último ponto. Então, marca essa opção. Ok. Ok? Vamos ver como que ficou? Se você clicar no play, você não vai ver a maçã na sua home, ou seja, na sua tela. Nós precisamos de ir lá na home e inserir a maçã que acabamos de criar. Então, eu vou colocar uma maçãzinha aqui, uma outra aqui, tá? Então, confirmei e vou clicar no play. Todo mundo já conseguiu ver? Ok. Então, olha só, aqui em cima está o título que eu acabei de criar, Não Brinque com a Vida. Lembra que eu lá na configuração da home, tá aí, Não Brinque com a Vida. E aí aqui embaixo tem o meu personagemzinho se mexendo e eu vou clicar nele para ganhar o ponto. Olha aqui em cima, escrita a minha pontuação. Score 10 pontos, tá vendo? Então, ó, vou pegar mais uma maçãzinha. Aumentou para 20 pontos. Viram que a maçã ela se destruiu? E o personagem ganhou ponto. Encostei e ganhei ponto. Tá bom? Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu vou fazer agora o personagem perder. Ele vai perder e vai perder 5 pontos. Tudo bem? Então, ó, vou criar agora uma nova imagem. Não tá esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Que legal. Você pode criar uma ação de que quando ele encosta nesse botão, esse botão abre, por exemplo, uma portinha. Tem como fazer isso, tá, gente? Depois vocês podem conhecer. Então, vou lá. Como eu estou comendo uma maçã, estou falando sobre alimentação saudável, significa que se ele comer, por exemplo, um hambúrguer, ele vai perder pontos, tá? Então, ele vai ter um hambúrguer que ele vai comer, ele vai perder pontos. Então, vou colocar lá. Então, ok. Meu hambúrguerzinho está lá. Eu preciso criar um objeto para ele. Vou colocar esse nome aqui. E vou colocar aqui minha figurinha do hambúrguer. Qual vai ser o evento que eu vou adicionar nele? De colisão. Colisão com quem? Com o personagem MK. Então, quando o personagem MK encostar no hambúrguer, o que vai acontecer? Ele vai destruir. Destruir quem? Vai destruir dessa vez o personagem MK. Então, quando eu encostar no hambúrguer, o personagem MK vai ser destruído. Tá? Ele vai ser excluído da tela. Ok? Então, tá aqui. E aí ele vai perder ponto também. Vamos supor que ele quer perder ponto também. Então, vou buscar pelas pontos. E eu vou dizer que vai ser menos 5 relativo à minha pontuação já existente. Então, ok. Sabendo o seguinte, eu criei o hambúrguer, eu preciso ir lá na fase e colocar o hambúrguer lá na fase, tá? Então, deixa eu colocar o hambúrguerzinho aqui embaixo. Confirmado, vou dar o play e aí a gente vai ver como vai ficar. Tá? Então lá vamos nós. Peguei a maçã, ganhei 10 pontos. Se eu pegar o hambúrguer, o personagem desapareceu e eu ainda perdi 5 pontos. Ok?
Então, professores, para esse primeiro momento, eu vou salvar aqui para nós darmos continuidade a isso na próxima semana, possivelmente, tá? Então, nós temos aqui, fazendo uma breve revisão, nós criamos as splits, tá? Criamos os fundos, criamos os objetos referentes a isso daí e inserimos isso na nossa ROM. Tudo isso que eu fiz com vocês, eu fiz desde o começo do projeto até a página de número 55, criando os pontos. Tá? Ah, faltou apenas o bloco, só para vocês entenderem o que é esse sólido, tá bom? Deixa eu criar aqui bem rapidamente. Aqui, bloco, uma splitzinha de bloco. Então, eu tenho aqui um bloco. Ok. Eu vou criar um objeto para esse bloco. E esse objeto vai ser sólido. Tá? Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um evento de colisão com o personagem MK. Quando o MK encostar nesse bloco, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar parado. Tá? Então, ok. Ok, vou lá na minha fase, vou inserir esse bloco aqui só para vocês terem uma noção. Atrapalhando a passagem dele. Play. Então, eu tenho lá o bloco. Que quando... Olha lá, ele não deixa o personagem passar. Eu estou tentando aqui e não consigo fazer ele passar, porque tem um bloco atrapalhando o caminho. Tá? Sabendo que eu não tenho como passar por cima, porque eu não criei o para cima ou para baixo. Não criei a opção de pular também. Então, ele tá para lá e não consegue passar. Tá bom? Então, só para apresentar isso para vocês, tá? Nós temos aí essas splits, esses backgrounds, como vocês já viram, os objetos e as ROMs.